Salve galera, ciclista cético novamente. Este é o segundo vídeo da série inspirada no livro 50 razões que as pessoas dão para acreditar em um Deus. Eu selecionei a maioria dos motivos que o livro cita, alguns eu resolvi juntar, outros eu pedi a opinião das pessoas se devem virar vídeo ou não. Se quiser saber quais são os outros motivos e dar palpite em quais devem estar, ou sugerir um motivo que costuma ouvir e que não esteja na lista, assista ao meu vídeo onde eu apresento a série. Vou deixar o link na descrição e botar um card aqui nesse vídeo. Vamos então ao segundo motivo que as pessoas dão para acreditar em um Deus apresentado pelo livro. Quase todo mundo no planeta é religioso. Este é mais um argumento muito comum de se ouvir. É verdade que a crença na existência de deuses é antiga e amplamente disseminada. Nosso fascínio por espíritos, fantasmas e deuses certamente predatam a civilização e continuam sendo muito popular. A crença em deuses pode até parecer tão parte da natureza humana quanto a música e a linguagem. Com certeza não é. E o que prova que não é, por incrível que pareça, é algo que existe justamente aqui no Brasil. A tribo dos Piraãs é uma sociedade que não tinha nem mesmo o conceito de Deus ou qualquer tipo de divindade até encontrarem um homem branco, e tinham linguagem e música. Vou deixar o link para a tradução de um artigo em inglês onde um missionário cristão conta como se desconverteu ao conhecer essa tribo. O texto é muito interessante, deem uma olhada. Mas mesmo não sendo algo tão intrínseco à natureza humana quanto a linguagem, a popularidade da crença em deuses é tão grande que muitos chegaram a propor que ela teria alguma utilidade evolutiva, ao, por exemplo, incentivar o tribalismo. Outros sugeriram que seja uma espécie de efeito colateral de algum outro aspecto que tenha utilidade evolutiva, como, por exemplo, nossa tendência ao falso positivo na hora de acreditar intenção às coisas. O argumento é mais ou menos assim. Imagine um homem pré-histórico no meio da savana africana. De repente, ele vê o mato chacoalhar. Ele pode achar que é o vento e não fazer nada. Ele pode reconhecer que não sabe o que é e ir investigar. Ou ele pode achar que é um tigre e sair correndo. No caso de estarem certos, a atitude deles está apropriada. Mas vamos analisar o caso deles estarem errados. Se o que achou que era o vento e ficou parado estava errado e era um tigre, diminui muito a chance dele sobreviver para ter filhos. Afinal, tem um tigre por perto e ele não tomou nenhuma atitude a respeito. O que reconheceu que não sabia e foi investigar, então, esse está pior ainda. Se era um tigre, a chance dele sobreviver para ter filhos é quase nula. Enquanto que o que achava que era um tigre e saiu correndo, se estiver errado e era só o vento, ele só desperdiçou um pouco de energia e vai viver mais um dia para poder ter filhos. Ou seja, nós somos descendentes muito mais daqueles que correram mesmo quando não era o tigre, do que daqueles que ficaram parados ou foram investigar. Portanto, somos selecionados para favorecer o falso positivo, para acreditar em intenção onde não havia. Se nossa tendência de acreditar em deuses é resultado de uma vantagem evolutiva direta ou indireta, ou se é simplesmente uma ideia estranha que pegou, não podemos ter certeza. Mas tal crença, sem sombra de dúvidas, é muito popular. Tão popular que algumas pessoas encontram a confirmação de seus deuses baseando-se somente nos números. Mais de 80% da população mundial afirmam ter alguma identificação religiosa ou crença em um deus. Muitos crentes olham para esses números e concluem que deve haver algo ali. 5 bilhões de pessoas não podem estar erradas. Isso deve estar ligado a algo que realmente existe. Alguns vão até além e acham que, se tanta gente é religiosa, então meu Deus deve ser verdadeiro. Esse vício de pensamento é tão comum entre nós humanos que até temos um nome para isso. É conhecido como a falácia da popularidade, ou do apelo à popularidade. Mas por que essa justificativa para se acreditar em um Deus não se sustenta? Vamos analisá-la. Primeiro, que qualquer religioso no planeta ou na história, não importando que religião ele ou ela sigam ou tenham seguido, estão operando sem evidências que suportem qualquer alegação sobrenatural que estejam fazendo. O peso da quantidade de religiosos não é capaz de alterar a balança, somente o peso das evidências é. A quantidade de pessoas que acreditavam que a Terra girava em torno do Sol não mudava em nada o fato de que, na realidade, somos nós que giramos em torno dele. Quando a questão é a existência de deuses ou de qualquer outra coisa, conte o número de evidências e não de crentes. Outro ponto a se destacar é o fato de que a esmagadora maioria dos crentes não estão descobrindo os mesmos deuses geração após geração. Praticamente todos que creem acreditam no Deus ou deuses que seus pais os ensinaram a acreditar. Crenças religiosas são aprendidas e não descobertas.
elas não se sustentaram por séculos por si só. A passagem da crença religiosa de adultos para criança é o principal meio pelo qual as religiões sobrevivem. Este fato sozinho já deveria ser o suficiente para acionar o alarme de besteirol na maioria das pessoas. Uma crença depender de adultos abusando do status de autoridade que eles inevitavelmente têm perante uma criança para sobreviver está fazendo um jogo muito baixo. Se um deus ou deuses fossem reais, seria de se esperar que a crença nele ou nele surgiria naturalmente, sem a necessidade de tantas escolas de domingo, livros, filmes e campanhas de marketing. Tanto tempo, dinheiro e esforço já foram investidos em fazer crianças acreditarem em deuses que leva a dúvida se tal crença não desapareceria de um dia para o outro se fosse deixada a cargo dos deuses e não das pessoas. Agora, o que na minha opinião é o prego no caixão desta linha de raciocínio de que o fato de a maioria da população ser religiosa justifique alguma crença em um deus, é o fato de que essas pessoas que acreditam em deuses não estão de acordo nas questões mais básicas. Não existe consenso nem mesmo a condução. Quem dirá sobre como esses deuses querem ser adorados? Eles não conseguem concordar em que os deuses querem que a gente coma ou como eles querem que a gente se vista. Não é possível unir todas as religiões debaixo de uma bandeira única e declarar que coletivamente elas provam a existência de deuses. Na verdade, o que todas essas posições conflitantes mostram é o quão suscetível nós somos a acreditar em deuses falsos. Porque não importa em qual deus você acredite, ter a posição de que ele ou eles existam é sustentar a posição de que a enorme maioria dos outros religiosos estão errados. Se você acha que Cristo é Deus ou o avatar dele ou qualquer coisa parecida, você está automaticamente afirmando que a maioria dos religiosos acreditam em deuses errados. Como 1 bilhão de hindus poderiam fortalecer as alegações religiosas de 1,5 bilhão de muçulmanos, quando os dois estão em total desacordo em relação às alegações mais básicas de suas religiões? Isso se olharmos somente para as diversas crenças que existem hoje. Nem dá para incluir todos os deuses que já foram venerados porque são incontáveis. Isso é validação das alegações de que algum deus seja real ou simplesmente mostra o quanto sempre fomos bons em inventar deuses?